Boa tarde, gente. Indo para metade do último dia de Conalco. E agora a gente vai ficar com uma pessoa super querida, que é a Fernanda Fontoura. A Fernanda é uma advogada que não advoga, ela é mãe da Diana, de 1 ano e 6 meses. E depois de começar a se envolver no universo da alimentação da filha, a Fernanda ela criou um Instagram que se chama Comidinhas da Diana. Eu acredito que muitos de vocês já acompanhem. A Fernanda ela era seguidora do Tá Na Hora do Papá. Desde o comecinho eu vi a filha dela começando a comer, né? E quando a Fernanda criou o Instagram dela, eu comecei a perceber o quanto ela incentivava outras mães, né? Sendo uma mãe que fazia tudo aquilo para a filha dela em casa, quanto ela incentivava outras mães a também promover uma alimentação variada, uma alimentação super colorida, só produtos, sabe, comida de verdade mesmo. E desde o primeiro dia que eu vi a Fernanda no Instagram, eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela e eu já sabia que eu ia querer ela aqui no canal. Então hoje ela vai falar pra gente, a Fernanda ela não tem background nenhum na área da saúde, ela é realmente uma mãe dedicada aí que tem incentivado e muito outras mães a seguir essa linha de alimentação saudável também, uma alimentação participativa, dando o próprio exemplo da casa dela. Então hoje ela vai contar pra gente algumas dicas práticas pra gente não precisar sucumbir aos industrializados, né? O que ela faz na casa dela, como que ela organiza a rotina e o dia a dia dela para fazer com que comida de bebê seja assim comida de verdade, tá bom? Eu espero que vocês gostem da palestra dela. A Fernanda vai estar com a gente no final, depois do grupo, para tirar todas as dúvidas. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Oi, gente! É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês na segunda edição do Conalco. Esse congresso sobre alimentação tão importante, tão bacana. É um prazer enorme ter sido convidada para bater um papo com vocês nesse tema super bacana de volta ao trabalho, né? Tantas mamães têm dificuldades nessa nova adaptação, né, entre a alimentação das crianças e o retorno ao trabalho. E para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Fontoura, sou mãe em tempo integral da pequena Diana, de 1 ano e 6 meses, e sou autora do Instagram Comidinhas da Diana, em que eu compartilho a alimentação da minha filha, né, postando todos os dias os pratinhos dela de almoço, de lanchinho, né, com a finalidade de inspirar outras mães, de passar receitinhas saudáveis, né, numa filosofia de que uma alimentação saudável é uma alimentação simples, né, que não precisa de muito tempo na cozinha, oferecendo variedade para que a criança se acostume, né, com isso, com o seu pratinho variado e colorido todos os dias. E eu espero poder ajudar vocês aqui, né, com algumas dicas práticas para facilitar o dia a dia, né, dos pais que trabalham fora, a fim de evitar que caiam na tentação dos industrializados. Bom, eu tenho algumas dicas para passar para vocês, né, e eu vou começar pela principal delas, que eu acho que o principal amigo, né, de uma refeição rápida, prática, e não deixa de ser saudável, é o congelador, né? Praticamente todos os alimentos podem ser congelados, né, e eu mesma, mesmo sendo uma mãe que não estou trabalhando fora, eu utilizo muito o congelador. A gente precisa perder um pouco às vezes desse preconceito de congelar a comida, porque é muito mais válido que você se utilize de uma comida caseira congelada do que uma comida industrializada, né? Então não se compara uma coisa com outra. Então é muito bacana, né, você de fato se utilizar, né, do seu congelador.
né? Ele pode ajudar muito no dia a dia. Aqui em casa eu congelo principalmente as leguminosas já prontas, né? Que são o feijão, o grão de bico e a lentilha. Né? A ervilha eu já compro ela congelada, aquelas ervilhas de pacote já congeladas. Então eu tenho sempre congelado essas leguminosas, o que me facilita muito. Eu já congelo pronta e temperada, já pronta para o consumo, né? Apenas com o trabalho de descongelar, né? Inclusive, você tendo essa variedade de alimentos congelados, te proporciona que você ofereça para sua criança essa variedade de alimentos. Você não vai estar só oferecendo um feijão, você vai estar oferecendo um grão de bico, uma lentilha. Você pode cada dia oferecer uma leguminosa, né? Isso é bem importante, essa variedade, né? Então, essa dica de congelar já pronto e temperado facilita muito, né? Eu assim, durante a semana só almoçamos em casa eu e a Diana, eu faço um congelamento em porções pequenas, porque para nós é o ideal, né? Então assim, eu congelo em forminhas de gelo, aquelas forminhas de gelo, aquelas de cubinhos maiores. Eu preencho ali com um feijão ou com a lentilha, com um grão de bico cozido, cubro com um plástico, levo para o congelador e depois de congelado eu tiro tudo das forminhas e ponho em saquinhos ziplocs. Ziploc bem fechadinho, né? Com a data de validade ali, com a data em que foi feito. E guardo no freezer. Então eu tenho sempre disponível, né, essas leguminosas para fazer os pratinhos da Diana e para eu almoçar também. Uma outra coisa que facilita bastante no dia a dia é você ter carnes já prontas, congeladas, né? Aqui em casa eu tenho frango desfiado e o músculo desfiado, que eu também tenho congelado já pronto, né? Ambas as carnes eu cozinho na panela de pressão, desfio, também congelo em porções pequenas, fracionadas nas forminhas de gelo, né? Coloco ali nas forminhas, e para que a carne não fique seca quando você congela, eu coloco o caldo completo, os cubinhos com o caldo do cozimento, né? Então a carne não fica seca, fica ótima depois de descongelada. Então também é uma opção super bacana, né, de ter. Eu também tenho congelado os hamburguinhos que eu faço, os hamburguinhos caseiros, né? Nada de hambúrguer industrializado, não. É tão facinho de fazer, coisa de, nossa, menos de 5 minutos para você fazer um hambúrguer nutritivo e delicioso para tua criança, e você pode congelar e você vai ter sempre disponível, né? Eu tenho congelado as opções de hambúrguer de carne, hambúrguer de frango, eu tenho um hambúrguer de lentilha também que eu faço super legal também, que dá para congelar. Então você tendo essas opções congeladas ajuda muito, né? Assim, te facilita demais, principalmente porque as leguminosas e as carnes são alimentos que demoram para ser preparados, né? Então assim, não tem como fazer todo dia, né? Além do que, fazendo todo dia, você tem uma tendência a desperdiçar os alimentos, né? Porque você não vai consumi-los, dificilmente você vai consumir tudo no mesmo dia, né? Uma outra coisa são as verduras e os legumes, né? Muitas verduras e muitos legumes podem ser congelados, e eu acho essa técnica uma excelente forma de evitar o desperdício, né? Quando a Diana começou a introdução alimentar, como ela comia muito pouquinho, né, de legume, por exemplo, meia batata, meia cenoura, meio chuchu, eu congelava bastante, né, os legumes assim. E eu não fazia na técnica do branqueamento, porque pra mim, né, aqui em casa, não compensava eu ter que pré-cozinhar todos os legumes para daí congelar. Daí então não compensava o trabalho para mim, né? Eu apenas higienizava, picava, guardava em saquinhos e congelava. Para utilizar, eu só tirava direto do congelador e colocava na panela de vapor, né? E assim, consistência, textura e sabor se mantinham ótimos,
né? Eu não percebi a diferença realmente entre um legume fresco e o congelado nesse aspecto, né? Talvez a batata, que por ela absorver um pouco de água, ela fique um pouquinho diferente, né? Então a batata era uma coisa que eu não congelava, mas vários outros legumes eu congelava, né? Hoje eu até não congelo tanto porque eu faço mais quantidade e compro mais vezes na semana, então eu tenho pouco desperdício e eu consigo estar fazendo todo dia fresco, né? Mas para quem não pode, é uma excelente forma, né? Eu sempre digo assim, se a gente não pode viver no mundo ideal, a gente tem que viver no mundo possível, né? Então é muito melhor que você ofereça para tua criança um prato que tenha um arroz, uma leguminosa, uma carne, uma verdura, um legume que estavam congelados, né? Do que você ofereça um alimento industrializado, né? Inclusive folhas, por exemplo, couve, espinafre, que são verduras que você compra em grande quantidade, aqueles maços enormes e que você dificilmente vai consumir, né, aquele maço em um dia, 2 dias, e eles acabam estragando rápido, né? Então eu também higienizo e congelo sem nenhum problema. Para utilizar, eu coloco direto na panela, né? Por exemplo, para fazer uma couve refogada, um espinafre refogado, eu já coloco direto na panela e não tem problema nenhum, fica ótimo, né? Até o arroz dá para congelar sem nenhum problema, principalmente o arroz integral, que é um arroz que tem um tempo de cozimento maior. E muitas vezes a mãe não tem tempo de estar cozinhando esse arroz, né? Então também pode ser congelado sem nenhum problema, né? O arroz branco também pode, apesar de ele ficar pronto rapidinho, mas também pode ser congelado. Eu faço o arroz todos os dias, mas eu tenho congelado a opção do arroz integral com a quinoa, que eu cozinho junto, né? Por quê? Porque quinoa é um alimento que eu não fico usando toda hora, não fico cozinhando toda hora, mesmo porque é um alimento caro, né? Então eu cozinho uma quantidade maior de arroz integral com quinoa e eu congelo também nas forminhas de gelo. Fica ótimo, não tem nenhum problema. A técnica que eu uso para descongelar os alimentos é o banho-maria, tá? Não que não possa descongelar no micro-ondas, mas eu prefiro o banho-maria. Eu deixo o micro-ondas para outras situações, às vezes carne que eu esqueci de tirar no dia anterior, eu descongelo no micro-ondas, mas essas comidas que eu tenho pronta, eu prefiro descongelar no banho-maria, é super rapidinho. Eu ponho os cubinhos em tigelinhas de vidro, coloco dentro da panela com um pouquinho de água, tampo e descongela super rapidinho, né? Uma outra opção bem bacana para ter congelado em casa, que é super versátil, eu uso muito aqui, principalmente nas jantas dela, que às vezes estou atrasada, saí, voltei tarde, voltei em cima da hora do jantar, ou até mesmo porque eu acho uma opção ótima, né? Mesmo que eu tenha um tempo, não tem por que eu não me utilizar de métodos que facilitem o meu dia a dia, né? É a carne moída com legumes, né, que eu faço. É uma carne moída com vários legumes picadinhos, o que você tiver em casa, cenoura, chuchu, abobrinha, pimentão, né? Além do que fica uma carne linda, colorida, super saudável e nutritiva, é super mão na roda, né? Você pode oferecer com arroz, com macarrão, com uma polenta, com uma canjiquinha. Então assim, é muito versátil, né? Você oferecendo um carboidrato com essa carne e legumes, você já tem uma refeição ótima para oferecer para tua criança, muito melhor do que uma opção industrializada, né? Então assim, em pouquíssimo tempo você, né, chegou do trabalho, tem pouco tempo, tua criança está com fome, você precisa oferecer uma janta, é super ligeiro, né? Você tira os cubinhos, tanto de arroz como de leguminosas, de carne, já deixa higienizado folhas, tomate, um pepino, que você pode também daí oferecer uma saladinha fresca para compor o prato, né? Você vai ter uma refeição completa, uma refeição nutritiva, uma refeição saudável, sem ter que recorrer a industrializados, né? Então eu acho que a melhor forma de
de oferecer uma refeição rápida é utilizar o congelador mesmo. Claro, precisa de uma organização, né? Você vai ter que tirar um dia aí do fim de semana, por exemplo, ou à noite, para preparar os alimentos para congelar. Mas é o que eu digo, é um dia de trabalho para você depois ter vários dias tranquila, né? Então eu acho que vale a pena, né? Eu acho que é uma coisa boa para se investir. Uma outra coisa que ajuda bastante, né, para quem tem pouco tempo, é já deixar picadinho cebola na geladeira, num potinho. Eu sempre deixo aqui porque, né, na correria assim é muito mais fácil você já ter picadinho. Eu deixo picadinho já salsinha, cebolinha, né, na geladeira, porque isso já facilita bastante, né, você não ter que picar. Outra coisa, quem tem pouco tempo pode se utilizar também hoje em dia dessas modernidades que existem por aí, né, que é a questão das compras pela internet, né? Aqui em casa eu uso muitas farinhas, né? Farinha de linhaça, farinha de arroz, farinha de aveia. Eu uso muitos tipos de farinha e grãos, né? Que são muito importantes e bacanas a gente estar incluindo na refeição das nossas crianças, que é uma semente de linhaça, que é a chia, que é a quinoa, que é o farelo de aveia que eu uso, que é a quinoa em flocos, aveia em flocos, gergelim. Todas essas coisas agregam, né, valor nutricional na alimentação das crianças. Então é muito bom e muito importante a gente ter isso no dia a dia, né? Então você pode quem não tem muito tempo para fazer, para comprar isso, tem um site chamado Zona Cerealista e eles entregam em todo o Brasil. É super bacana, assim. Então você num dia aí você faz uma compra e essas coisas elas duram, né? Então dá para comprar assim uma certa quantidade para guardar e ter sempre em casa, que vale a pena. Uma outra coisa que dá para se utilizar é que a gente sabe que hoje em dia muitos produtores entregam em casa, né, fruta, verdura, e eu acho que é legal, né, você utilizar dessas coisas de entrega em casa se você tem pouco tempo, né? Você se organiza, você vai ter em casa, você não vai às vezes deixar de oferecer porque não tem, né? Então eu acho que a mãe que trabalha fora, que tem pouco tempo, tem sim que aproveitar dessas opções que a gente tem hoje em dia, né? Que são super bacanas. Uma outra coisa que eu acho que ajuda bastante é que, assim, quem tem a possibilidade de ter esses eletrodomésticos que ajudam, né, a gente a ganhar tempo, eu acho que é válido investir. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma máquina de fazer pão e eu uso muito essa máquina, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço pão sempre, né? Eu prefiro oferecer um pãozinho caseiro para Diana, né? E para nós aqui de casa também. Então eu uso muito a minha máquina de pão. Eu uso e recomendo, né? Então assim, quem pode ter, eu acho que é super bacana. Tem também, por exemplo, o processador, né, que ajuda bastante também na hora de fazer um alimento, fazer um hamburguinho, mexer uma massa, enfim, eu acho que ajuda bastante, picar. Então eu acho que todas essas coisas que vêm para facilitar a vida da gente, eu acho que é bacana e válido, assim, de ter no dia a dia, porque são essas pequenas coisas que fazem diferença, né? E com relação a opções práticas assim de alimentos para a gente oferecer e fugir dos industrializados, eu queria passar para vocês assim algumas opções bem rapidinhas, né? Eu tenho todas essas receitas no meu Instagram para quem quiser saber certinho as quantidades, o modo de fazer. Eu só queria dar uma visão geral assim de que existem várias opções práticas e rápidas de lanchinho ou de opção de refeição para a gente oferecer para criança, né, que tornam o nosso dia a dia muito mais fácil.
né? As opções de lanchinho que tem são várias, né? Tem a opção dos quadradinhos de banana e aveia que eu faço no forno, que é só você amassar uma banana, colocar aveia, canela, espalhar numa forma, colocar para assar, né? E você vai ter aí uma opção de lanchinho excelente, super rápida, nutritiva e saudável, né? Tem também as panquequinhas nutritivas de banana, né? Que eu uso a banana novamente, e daí farinhas e coisas que agregam valor nutricional. Também dá para fazer bem rapidinho, né? Inclusive a farinha de arroz, a farinha de linhaça, a canela e o farelo de aveia que vão nessa refeição, você já pode até deixar separado em saquinhos já as porções certinhas para de repente de manhã é corrido, né? Para fazer alguma coisinha, se você já deixa separado, você só vai ter que amassar uma banana, colocar um ovo, pega essa misturinha que já tá pronta, mistura ali, faz a panquequinha de banana, né? Tem também os pãezinhos de batata doce e de inhame chia, que são pãezinhos tipo pão de queijo, mas muito mais saudáveis, né? Eles são rápidos de fazer e principalmente podem ser congelados, né? Mais uma vez a gente volta na questão do congelador, que ajuda muito, né? Aí para você oferecer um lanchinho pro teu filho, você vai tirar do congelador, vai colocar direto no forno, assim como aqueles pães de queijo congelado que tem, é a mesma coisa. Então, uma excelente opção para você deixar de lado o industrializado e oferecer um alimento caseiro e muito mais saudável para tua criança, né? A outra opção que eu falei também são os hamburguinhos, que eu já deixo tudo congelado, né? Super prático. Tem um bolinho que eu faço também de brócolis com cenoura, num formato de croquetinho, que eu também deixo congelado, né? Porque além de facilitar, como eu falei, evita o desperdício. Porque as receitas, eu não consigo fazer uma receita pequena, né? Assim, por exemplo, eu e a Diana, cada uma vai comer um bolinho de brócolis. Eu não consigo uma receita que eu faça só 2. Né? Então, uma receita, por exemplo, a receita que eu fiz, renderam 12, né? Então, eu vou congelar. Claro, assim eu não vou desperdiçar, eu vou ter sempre pronto na praticidade de tirar do meu congelador e assar, né? Tem também, deixa eu pensar mais, receitas bem super práticas. Na verdade, praticamente todas as receitas que eu faço são práticas e são pensando no pouco tempo, né? Mesmo porque não é só a mãe que trabalha fora que tem pouco tempo. Eu, por exemplo, que não trabalho fora hoje, eu não quero ficar o dia inteiro na cozinha. Eu quero ter um tempo de qualidade da minha filha, eu quero ter um tempo pra mim, eu quero ter um tempo pra fazer minhas coisas. Então eu penso nisso. Pra mim, uma receita complicada e uma receita demorada, eu prefiro outra, né? Tem a opção também dos bolinhos também, né? Eu sei que dá pra congelar bolinhos. Eu tenho algumas receitas de bolinho de banana que vai sem açúcar. Eu tenho opções de bolinho de cenoura. Todas opções muito melhores do que esses bolinhos industrializados, né? Cheio de conservante, de corante, dessas coisas que não são bacanas, né? Outra opção também para fugir aí dos industrializados, fugir dos sucos de caixinha. Porque eu sei que hoje em dia tem opções sem açúcar, sem conservante, mas a gente sabe que sempre a fruta in natura é sempre a melhor opção, né, gente? Mesmo porque às vezes a gente tem que perceber que na embalagem diz que não tem conservante, mas não é bem assim, né? Porque se a gente faz um suco de laranja na nossa casa com a laranja, fruta, se você faz um dia, no outro dia já não tá bom pra tomar, né? Então, assim, pro suco durar tanto tempo assim, alguma coisa tem, né? Essa é a minha opinião. Então, você pode também fazer as polpas em casa, né? Você pode bater a fruta, congelar em forminhas de gelo e ter polpa para oferecer para o teu filho, né? Mas vai ter perda nutricional.
Sim, vai ter perda nutricional, mas é muito melhor você oferecer um cubinho de uma fruta congelada do que você oferecer um suco de caixinha. Não que não possa, nossa, não é que não possa oferecer um suco de caixinha. Claro que na correria você pode recorrer. Eu só tô mostrando para vocês que é possível oferecer opções mais saudáveis, né? É tudo uma questão de organização. A gente pode deixar também para oferecer um industrializado em situações excepcionais, não fazer dessas situações o nosso dia a dia, né? Uma opção bacana para fugir do iogurte, por exemplo, de fruta, que o iogurte de fruta é um iogurte que geralmente tem açúcar, tem corante e uma série de coisas. É você comprar um iogurte natural, né? Tendo cuidado de olhar no rótulo se só tem leite e fermento, né? Que alguns iogurtes têm outras coisas, mas a maioria só tem leite e fermento. E você bate a fruta, né? Processa um morango, uma manga, banana, mamão, pode ser um monte de coisa e mistura no iogurte. Então você vai ter um iogurte de fruta sem estar cheio de aditivos químicos, né? Inclusive tem uma opção bacana, uma opção industrializada que é muito bacana, que é a bolachinha de arroz. Eu ofereço sempre para Diana, eu acho uma ótima opção de lanchinho. A bolachinha de arroz, ela tem como ingredientes essa que eu compro, né? Muito importante, gente, sempre ler o rótulo de tudo, né? Tem algumas bolachas de arroz que tem açúcar e outros ingredientes, mas essa que eu ofereço para Diana é uma bolachinha de arroz que tem apenas arroz e sal. Então é uma opção, apesar de industrializado, é uma opção bem legal, né, para oferecer para as crianças também. Então, assim, a gente se organizando e tendo essas opções, a gente consegue melhorar bastante a alimentação das nossas crianças, tanto para fugir do industrializado, como para deixar que o industrializado seja uma situação excepcional na vida da gente, né? Não que ela seja rotineira. É tudo uma questão de organização e de a gente ter essas dicas que ajudam, né? Então, assim, eu espero ter ajudado, né, vocês de alguma forma. Um pouquinho que eu tenha ajudado, eu já vou ficar bem feliz. E eu convido todo mundo para conhecer o meu Instagram, Comidinhas da Diana. Lá eu passo bastante receitas e dicas práticas do dia a dia, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sempre estou oferecendo coisas simples e rápidas e saudáveis para minha filha, né? E podendo ajudar outras mães é o meu objetivo. E eu também dou aulas de culinária, né? Aí de comida para bebês e crianças para todo o Brasil. Quem tiver interesse é só entrar em contato através do e-mail comidinhasdadiana@yahoo.com.br, né? E espero ter ajudado, gente. Um abraço para todo mundo.